o que a Bíblia fala sobre devemos rejeitar tudo aquilo que não vem das Escrituras. Olá, meus caros queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam e prevaleçam sempre em nossos corações. Irmãos, como eu falei, vou mais direto ao assunto, mas dê um joinha, dá um likezinho, compartilhe isso com outras pessoas. Tenta ver o vídeo até o final, porque às vezes eu percebo que eu não sei me expressar muito bem. Às vezes eu começo falando um assunto, problema de dicção. Eu começo falando um assunto e pulo meio que para um outro, mas eu volto. Depois, no contexto geral, se a gente vê do alto Atalaia, a gente vai conseguir entender tudo, tá? Mas eu peço mais uma vez perdão para todos vocês, senhores e senhoras, e vamos adiante. Irmãos, vamos lá. Devemos rejeitar tudo aquilo que não vem das Escrituras. As Escrituras é a Bíblia, Novo e Velho Testamento. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 23. Eu vou ler, vamos lá. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e direi a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, como vocês podem ver, é até meio polêmico essa parte, essa escritura, né? Esse capítulo, esses versículos, né? Por dois motivos. Um, que os irmãos, ou quem é leigo na Bíblia, deve estar falando, puxa, mas isso é tudo sentido figurado, não sei o que e tal. Sim, entendeu? Cristo, Deus, em muitas partes da Bíblia, os apóstolos, os escribas, grande parte eles colocavam em parábolas, mas assim, a Bíblia ela foi feita para ser lida de Gênesis a Apocalipse. Imagina vocês, vamos pegar um exemplo, vai. Eu não manjo de joguinho de computador, nunca joguei, mas eu acredito que deva ter mais ou menos aquelas historinhas, né? Dá salt jump delete, forte master. Aí você clica lá nos botõezinhos e você dá um pulo. Aí você vai dar um apelido para aquilo, vamos dizer. Você vai falar salt, saltar, cair, fio, e aí vai. O que a Bíblia faz é justamente isso. Quando ela fala da Jezebel, foi uma mulher que realmente ela se prostituiu, e se prostituiu na palavra, na orientação de Deus, entendeu? Então, a gente tem que ter esse contexto, não é sair falando, mas se prostituiu, ela virou, sei lá o que, enfim, né? Cada um vai pensar de um jeito aí. Mas, aqui fala das igrejas, né? Então, da sabedoria. Então, por que a própria Bíblia fala que a gente não pode sair das Escrituras? Porque aquilo que não vem de Deus são vãs filosofias, entendeu? Eu respeito cada um demais, assim, cada um que queira pensar nas suas filosofias, enfim, não vou entrar nesses méritos, mas eu estou falando de Bíblia aqui. A Bíblia ela é perfeitíssima, então, assim, não tem erro. Se a gente começar a ler ela de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma coesão, uma coerência fantástica, e não tem erro. Isso que é fantástico, as profecias todas se cumprem, e as leis elas têm um significado. Se a gente for analisar tanto a lei do Antigo Testamento quanto a graça, não lei do homem, porque depois tem não vou entrar nesses méritos, eu não quero falar que às vezes Talmud, essas coisas, enfim, mas
é a lei de Deus. Cristo ele veio para cumprir a lei de Deus, mas isso foi feita também a lei dos homens, em cima da lei de Deus. Jesus não veio cumprir a lei do homem, ele veio cumprir a lei de Deus, mosaica. Só que assim, lógico, tem muitas coisas que depois do derramamento de sangue de Cristo, eu não vou ficar entrando nesses detalhes, que isso aí provavelmente eu vou falar lá adiante, mas assim, não precisa se fazer mais o sacrifício humano, animal, enfim, que derramava seu sangue, que Cristo já derramou na cruz. Mas enfim, é simples, gente. Eu já vi muito, já estudei várias filosofias e assim, não sei se eu já falei isso no outro programa não, numa outra gravação, que eu fiquei um dia aqui vendo Aristóteles e eu fiquei vendo um programa desses canais de documentário, enfim, 40 minutos para falar que, 2 pontos, o homem tem vida eterna. Poxa, ele ficou 40 minutos para falar o que Cristo falou em 6 segundos, numa frase, numa oração, entendeu? Então é assim, aí vai, né? O que você vai crer mais? Num filósofo, embora ele falou a mesma coisa, mas o que a gente deve crer mais? Quem crê no Cristo como Filho de Deus, que ressuscitou, vocês vão crer numa coisa do homem ou no Deus Pai que se fez carne através do Filho, que tinha total guia do Espírito Santo, né? E em quem que a gente vai crer? E que derramou sangue, se fez pecado, se fez sacrifício, né? Se fez... imagina, eu fico imaginando a dor que Cristo não passou aquele dia na cruz, né? Até me emociono, mas toda vez que eu penso, eu sinto o quanto Deus nos ama. É um amor assim inexplicável, inexplicável. Então, irmãos, na boa, sigam as Escrituras. Bíblia não é livro de ciência, é um livro de fé, mas que vocês vão sentir aqui, não tem como. Pode vir o maior cientista do mundo, ele não vai conseguir tirar minha fé. E o maior filósofo, o maior historiador, entendeu? Eles sempre tentam mudar alguma coisinha, alguns, né? Mas não são todos. Pois eu conheço historiadores que são excelentíssimas pessoas, hein? Enfim. Mas é isso, irmãos. Não vou me estender mais. Tá aqui, é simples, é só a gente crer no que está nas Sagradas Escrituras, tá bom? Irmãos e irmãs, mais uma vez, dê um joinha, compartilhem, e como eu já falei, eu tenho outros canais que eu estou colocando, de atividade física, também eu tocando Teremim, e o outro futuramente eu vou falar de ciência, mas esse eu vou deixar mais para frente, assim, eu tenho muito material para organizar isso, é extremamente complexo, é algo assim, muito forte, mas enfim, vamos passo a passo. Que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça sempre em nossos corações. Amém.